A noite chega, e com ela, o silêncio profundo que nos envolve. Durante o dia, a mente é dominada pelas demandas externas, pelos barulhos e pela constante agitação do mundo. Mas, quando a escuridão chega, a mente desacelera, o corpo se prepara para o descanso, e é nesse momento que algo profundo e transformador pode acontecer. Para Carl Jung, a noite não é apenas um período de descanso, ela é um tempo de reconexão com o inconsciente, o espaço onde as emoções mais profundas e os conflitos internos ganham voz. Quando vivemos um desamor, a dor que sentimos é muitas vezes imensa, como se uma parte de nós tivesse sido arrancada. No entanto, essa dor não é algo que devemos evitar ou suprimir. Para Jung, a dor emocional, como a que sentimos após um desamor, é uma oportunidade única de transformação, uma oportunidade de entrar em contato com partes de nós mesmos que, muitas vezes, mantemos ocultas. O desamor, por mais doloroso que seja, oferece um caminho para a cura, desde que saibamos como olhar para ele com os olhos da alma. Jung acreditava que o inconsciente não é apenas uma parte de nós que guarda nossos medos, traumas e desejos reprimidos, mas também é a chave para a integração de nossa totalidade. A dor do desamor pode ser um convite para nos conectarmos com aspectos de nós mesmos que nunca antes havíamos explorado. A pergunta é: como podemos utilizar esse momento de dor para crescer e nos curar? Como podemos usar a perspectiva junguiana para encontrar a cura dentro de nós mesmos? Quando uma relação termina, é como se uma porta se fechasse. Mas Jung nos ensina que, quando uma porta se fecha, outra se abre. Esse momento de fim de relacionamento pode ser uma oportunidade de olhar para dentro, para nossas próprias sombras, e assim perceber que a dor não é uma inimiga, mas uma guia. Jung via a sombra como aquelas partes de nós mesmos que preferimos ignorar ou reprimir, mas que possuem um poder imenso de transformação. A dor do desamor pode ser a oportunidade perfeita para confrontarmos nossa sombra, aceitando partes de nós mesmos que nunca quisemos enfrentar. Agora, imagine-se novamente diante dessa dor, olhando para ela com uma nova perspectiva. Jung dizia que não podemos evitar a dor. Ela faz parte do processo de individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos. O desamor, ao contrário do que muitos acreditam, não é uma fraqueza, mas um convite para o crescimento interior. Ao aceitar a dor como parte do nosso processo de transformação, estamos, na verdade, nos conectando com algo maior, nossa essência verdadeira, livre das máscaras que usamos para nos proteger. Em vez de nos agarrarmos à dor e deixá-la nos consumir, podemos optar por usá-la como uma ferramenta para a autocompreensão. Jung acreditava que a dor é a voz do inconsciente pedindo para ser ouvida. Quando alguém nos abandona, ou quando uma relação chega ao fim, muitas vezes nos sentimos vazios e sem direção. Mas esse vazio, segundo Jung, é o espaço onde o novo pode crescer. É o espaço onde podemos semear as sementes do autoconhecimento, da cura e da renovação. Então, como podemos começar a usar essa dor como uma oportunidade para nos curarmos? O primeiro passo é a aceitação. Aceitar a dor, sem julgá-la ou fugir dela, é o primeiro passo para a cura. Ao invés de tentar negar o sofrimento, podemos começar a observar o que ele está nos ensinando sobre nós mesmos. O que essa dor revela sobre nossas necessidades emocionais? Quais são os padrões que ela nos mostra sobre como nos relacionamos com os outros? Essa reflexão profunda pode ser o primeiro passo para a cura verdadeira. Mas a aceitação não é suficiente por si só. O próximo passo é a introspecção. Jung acreditava que a introspecção era uma das ferramentas mais poderosas para o autoconhecimento. Isso significa olhar para dentro, confrontar nossos sentimentos, entender as emoções que surgem com o desamor e procurar compreender suas raízes mais profundas. Em vez de simplesmente reagir à dor, podemos aprender a observá-la, a senti-la e a refletir sobre o que ela realmente está nos dizendo. Agora,
Imagine que você está diante de um espelho, mas esse espelho reflete não apenas sua imagem exterior, mas também sua alma, com suas dores, medos e desejos mais profundos. Esse é o tipo de introspecção que Jung defendia. Ao olhar para dentro de si mesmo, sem medo, sem pressa, você começa a perceber que a dor do desamor é apenas uma das muitas facetas da sua experiência humana. Ela não define quem você é, mas sim um momento que faz parte do seu caminho de crescimento e autoconhecimento. Com essa perspectiva, podemos começar a ver a dor de um desamor como uma oportunidade para integrar aspectos de nós mesmos que estavam à sombra, aguardando a nossa atenção. Jung acreditava que, ao integrar nossa sombra, encontramos uma paz interior verdadeira. Assim, ao nos aprofundarmos na dor e aceitá-la como parte do nosso processo, começamos a curar as feridas que ela traz consigo. Não estamos fugindo da dor, mas estamos permitindo que ela nos mostre o caminho para nossa verdadeira transformação. À medida que avançamos nesse processo, começamos a perceber que o desamor não é o fim da história, mas sim um capítulo necessário para nossa evolução. Segundo Jung, os momentos de crise e dor são oportunidades de transformação. O desamor pode parecer um beco sem saída, mas, assim como num sonho, cada fim carrega em si a semente de um novo começo. Ao integrar nossas sombras, ao entender nossas emoções mais profundas, podemos construir uma nova versão de nós mesmos, mais forte, mais sábia e mais alinhada com nossa verdadeira essência. À medida que nos aprofundamos nesse processo de cura, é fundamental compreender o papel que os sonhos desempenham na nossa recuperação emocional. Para Jung, os sonhos não são meramente reflexos aleatórios da nossa mente, mas sim mensagens simbólicas carregadas de significados profundos. Os sonhos nos fornecem uma janela para o inconsciente, um espaço onde nossos sentimentos e desejos mais profundos podem se manifestar e nos guiar no processo de cura. Quando estamos atravessando um desamor, a mente consciente está sobrecarregada de pensamentos e emoções conflitantes, mas o inconsciente, durante o sono, continua seu trabalho de processamento e integração desses sentimentos. É nesse momento que os sonhos se tornam essenciais. Se prestamos atenção aos símbolos que surgem em nossos sonhos, podemos começar a entender mais profundamente o que estamos sentindo e como podemos curar nossas feridas emocionais. Imagine por um momento que você vai dormir com o coração pesado pela dor do desamor. À medida que o sono se aproxima, seu inconsciente começa a trabalhar e os sonhos surgem. Ao invés de ignorá-los ou deixá-los passar despercebidos, é importante refletir sobre eles. O que você vê? Quais símbolos ou imagens aparecem? Como essas imagens fazem você se sentir? Jung nos ensina que cada elemento nos sonhos é um símbolo, e esses símbolos possuem um poder de transformação quando reconhecidos e compreendidos. Por exemplo, se você sonha com uma árvore, ela pode representar suas raízes emocionais ou a necessidade de estabilidade emocional após o desamor. Se o sonho envolve água, isso pode simbolizar o fluxo de suas emoções, o movimento interior que você está experimentando. Se uma figura familiar, como um ex-companheiro, aparece em seu sonho, pode ser um sinal de que o inconsciente está lhe pedindo para processar questões não resolvidas ou sentimentos não expressos. O importante, segundo Jung, é não tratar esses símbolos de forma superficial, mas sim procurar entender o que eles estão tentando nos comunicar. Jung acreditava que a mente inconsciente utiliza símbolos para nos transmitir mensagens sobre nossa psique. Os símbolos em nossos sonhos não devem ser vistos como simples imagens, mas como representações de processos internos, como medos, desejos ou bloqueios emocionais. Quando estamos lidando com o desamor, os sonhos podem ser uma forma de nos conectarmos com esses sentimentos profundos e, ao fazer isso, começarmos a compreender melhor a nossa própria dor.
Além disso, os sonhos também nos mostram as respostas que procuramos. Se durante o desamor nos sentimos perdidos ou sem direção, nossos sonhos podem nos guiar e nos indicar os passos que devemos dar para avançar. Talvez um sonho mostre uma ponte, indicando que é hora de deixar o passado para trás e seguir em frente. Ou talvez um sonho com uma casa simbolize a necessidade de nos sentirmos seguros novamente em nosso próprio espaço, começando a reconstruir nossa vida emocional de dentro para fora. Ao começarmos a trabalhar com os símbolos dos sonhos, também podemos tomar decisões mais conscientes em nossa vida cotidiana. Jung acreditava que, ao reconhecermos esses símbolos e lhes atribuirmos significado, podemos começar a agir de acordo com o que eles nos revelam sobre nossa psique. Os sonhos, portanto, não são apenas uma ferramenta para entender nossas emoções, mas também para nos orientarmos em nossas ações e escolhas. Agora, imagine que, ao longo do tempo, você começa a perceber um padrão nos seus sonhos, uma mensagem recorrente que aparece, talvez com símbolos de cura ou renovação. Esse é o momento em que você começa a perceber que o desamor, com toda a sua dor, está sendo transformado no inconsciente. Você está pronto para seguir em frente. Ao integrar esses símbolos, você está permitindo que o universo se alinhe com sua jornada de cura. À medida que avançamos nesse processo de cura, é essencial compreender que, para que a transformação seja completa, não basta apenas refletir sobre nossos sentimentos ou entender os símbolos dos nossos sonhos. Jung nos ensina que a verdadeira cura acontece quando estamos dispostos a agir de forma consciente, a tomar medidas que alinhem nossos desejos internos com as ações externas. Para ele, o autoconhecimento não se resume à introspecção, mas exige que nos movamos no mundo de maneira autêntica, levando adiante o que aprendemos sobre nós mesmos. Depois de aceitar a dor, integrar nossas sombras e refletir sobre os símbolos que surgem nos sonhos, é hora de tomar a ação. Essa ação não precisa ser grandiosa ou impulsiva, mas deve ser um reflexo do que descobrimos sobre nós mesmos durante o processo. Se, por exemplo, percebemos que no desamor nos deixamos de lado, negligenciamos nossas próprias necessidades, agora é o momento de agir para cuidar de nós mesmos. Talvez seja a hora de retomar atividades que alimentam nossa alma, fazer novas amizades, ou até mesmo iniciar algo que sempre quisemos, mas nunca tivemos coragem de tentar. Jung acreditava que é através da ação consciente que conseguimos integrar, de fato, as lições que a vida nos oferece. Não podemos esperar que a cura aconteça se permanecermos inativos, presos na dor ou no passado. A cura exige movimento, exige que sejamos corajosos o suficiente para dar o próximo passo, mesmo quando não sabemos exatamente o que ele trará. O importante é agir de acordo com o que agora sabemos ser o melhor para nós, alinhando nossas ações com nossa verdade interna. Por exemplo, talvez você tenha descoberto ao longo do processo que ainda existe um apego emocional não resolvido com a pessoa do desamor. A ação consciente aqui poderia ser estabelecer limites claros, como cortar o contato por um tempo ou até mesmo permitir-se perdoar, liberando o peso do ressentimento. Em outros casos, pode ser o momento de se permitir viver a dor de forma mais plena, sem se distrair com novas relações ou ocupações. A ação consciente é sempre a que reflete o autoconhecimento que alcançamos. Além disso, um dos aspectos mais importantes no processo de cura junguiano é a prática da gratidão. Pode parecer difícil, ou até impossível, sentir gratidão em meio à dor, mas Jung nos ensina que a gratidão é uma das forças mais poderosas para transformar qualquer situação. A gratidão não significa ignorar a dor ou as perdas, mas reconhecê-las como partes integrantes de nosso caminho de crescimento. Mesmo o desamor, por mais doloroso que tenha sido, carrega consigo lições valiosas sobre quem somos e o que realmente precisamos para sermos felizes e realizados. A gratidão nos ajuda a mudar nossa perspectiva.
Em vez de ver o desamor como uma derrota, passamos a vê-lo como um catalisador para nossa evolução. Agradecer pelas lições que aprendemos, pelas partes de nós mesmos que agora conhecemos melhor e até pelas coisas que perdemos, nos permite liberar o apego emocional que ainda podemos carregar. A gratidão nos liberta da prisão do sofrimento e nos abre para novas possibilidades, novas formas de nos relacionarmos com o mundo e com nós mesmos. Imagine agora que, ao praticar a gratidão, você começa a se sentir mais leve, mais aberto à vida. A dor do desamor ainda pode estar presente, mas você já não se sente tão consumido por ela. A gratidão começa a transformar sua experiência e você se percebe mais forte, mais centrado, mais capaz de seguir em frente. Jung acreditava que, quando conseguimos integrar as partes de nossa psique, aceitamos nossa totalidade e, assim, estamos mais preparados para viver de forma mais plena e autêntica. Por fim, a integração completa desse processo de cura só acontece quando conseguimos ver o desamor como parte do nosso caminho, não como algo que nos define ou nos limita. O desamor não é um fim, mas uma transição. A verdadeira transformação vem quando conseguimos olhar para trás e perceber que, apesar da dor, fomos capazes de aprender, crescer e nos tornar mais fortes. Esse é o verdadeiro poder da individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos. Jung nos ensina que, ao integrarmos as lições do desamor, estamos não só nos curando, mas também nos tornando mais completos. Não há mais necessidade de procurar fora de nós mesmos para encontrar a felicidade ou a realização. Elas já estão dentro de nós, esperando para serem reconhecidas e manifestadas. Agora, ao refletir sobre tudo o que foi dito, você percebe que a dor do desamor foi, de fato, um convite para algo mais profundo, para a reconexão com você mesmo, para o entendimento da sua totalidade e para a cura emocional que agora é possível. O desamor, então, não é mais uma tragédia, mas uma parte do caminho para a autotransformação e a autenticidade. Ao final dessa jornada, você se encontra mais forte, mais sábio e mais em paz consigo mesmo. Ao olhar para tudo o que você aprendeu durante esse processo, talvez comece a perceber que a dor do desamor não é algo que deve ser temido ou evitado, mas algo que deve ser acolhido e integrado. A dor não é a inimiga. Ela é um professor, uma força transformadora que nos desafia a crescer. Quando entendemos isso, começamos a perceber que, embora o desamor tenha sido uma experiência dolorosa, ele também nos trouxe uma grande oportunidade. A chance de nos reconectar com nossa essência verdadeira e de cultivar uma vida emocional mais autêntica e plena. Jung acreditava que, ao integrar os aspectos mais sombrios e dolorosos de nossa psique, alcançamos uma maior harmonia interior. O desamor, assim, não é algo que precisamos lutar para esquecer, mas algo que devemos aceitar e usar como um catalisador para nossa transformação. O caminho para a cura é, sem dúvida, desafiador, mas também é um caminho de profunda reconciliação consigo mesmo. A chave para essa transformação está em aprender a confiar no processo de individuação. Como Jung ensinava, a individuação é o processo de tornar-se quem realmente somos, e isso envolve abraçar todos os aspectos da nossa psique, os bons e os dolorosos. O desamor é uma das muitas experiências que nos convidam a caminhar por esse processo. Quando conseguimos olhar para a dor com uma nova perspectiva, ela deixa de ser uma prisão e se torna uma ponte para uma vida mais rica e mais alinhada com nossa verdade interior. Agora, com tudo o que foi compartilhado e refletido, você percebe que a cura não é um destino final, mas um processo contínuo. À medida que avança, que age com consciência, que pratica a gratidão e integra suas sombras, você está se transformando. O desamor não define quem você é. Ele é apenas um dos muitos momentos que fazem parte de sua jornada. O que realmente define você é sua capacidade de crescer,
de aprender e de se renovar. Quando você olhar para trás, verá que o desamor foi uma das experiências mais poderosas de sua vida, não porque tenha sido fácil, mas porque proporcionou um novo começo. O começo de uma vida em que você é mais autêntico, mais consciente e mais preparado para viver de forma plena e significativa. Agora, ao seguir em frente, lembre-se sempre das palavras de Jung. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Olhar para dentro, especialmente durante o desamor, é o que permite a verdadeira transformação. A jornada não é apenas sobre a recuperação do amor perdido, mas sobre o reencontro com você mesmo. E é nesse reencontro que você encontrará a verdadeira paz e a verdadeira força. Ao final, você percebe que não há um fim para o processo de cura. A cada novo desafio, você se torna mais forte, mais sábio, mais conectado com sua essência. O desamor, assim, se torna não um obstáculo, mas uma oportunidade de se tornar a melhor versão de si mesmo. Para concluir, é importante ressaltar que o desamor, por mais doloroso que seja, é uma oportunidade de transformação profunda e autoconhecimento. Através da perspectiva junguiana, aprendemos que as experiências mais difíceis, como o fim de uma relação, são catalisadores poderosos para nossa evolução interna. A dor não precisa ser evitada ou suprimida, mas sim acolhida como uma guia que nos leva a um estado de maior compreensão de nós mesmos. Ao integrar nossa sombra, refletir sobre nossos sonhos, agir com consciência e praticar a gratidão, podemos transitar por esse processo de cura de maneira mais leve e profunda. Não estamos apenas superando o desamor, estamos usando essa experiência para despertar para nossa verdadeira essência, mais alinhada com o que realmente precisamos para ser felizes e completos. Jung nos ensina que o verdadeiro crescimento ocorre quando somos capazes de olhar para dentro e enfrentar a dor com coragem e autenticidade. Cada passo nesse caminho, por mais desafiador que seja, nos aproxima de quem somos de fato e nos permite criar uma vida mais harmoniosa e cheia de significado. Portanto, ao final desse processo, o desamor não será visto como algo que nos destrói, mas como algo que nos transforma e nos fortalece. A cura é uma jornada contínua, onde, ao nos reconciliarmos conosco mesmos, nos abrimos para uma vida mais rica e plena. E ao seguir em frente, lembre-se sempre: cada momento de dor é também um momento de renascimento. Agora, ao refletir sobre tudo o que aprendemos, você se encontra mais forte, mais consciente e mais preparado para viver sua vida com mais autenticidade. O desamor não é um fim, mas uma parte importante de sua jornada. E ao integrá-lo com sabedoria e amor próprio, você cria um futuro mais livre e alinhado com sua verdadeira essência.